Vamos saber como estão as investigações sobre o assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O Marcelo foi assassinado na própria festa de aniversário por Jorge Guaranha, um apoiador de Bolsonaro. A comemoração era realizada na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu. Vamos conversar com Daniel Godoy, advogado da família de Marcelo Arruda. Bom dia, Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Atual. Alô? Olá, bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, Daniel, novas testemunhas do assassinato do Marcelo foram ouvidas ontem, a viúva Pamela Suelen Silva também já foi ouvida. Quantas pessoas você acredita que já no total já foram prestar seu depoimento e o que trazem esses depoimentos? Daniel. Nesse sentido, nós temos as informações que, na verdade, foram trazidas pela Polícia Civil. Eles falaram que ontem, até terça-feira, teriam sido ouvidas 14 pessoas. Agora, ontem não foi ouvido também, além dessas 14, o filho mais velho do Marcelo, Leonardo. Então, é possível que hoje ocorram mais depoimentos. Agora, a gente sabe, né, que a equipe aí de advogados que você integra também está pensando em solicitar exatamente um acompanhamento também por parte de observadores internacionais em relação a esse caso. Eu queria que você falasse sobre a importância, né, de ter observadores internacionais acompanhando o caso ali do Marcelo Arruda. Na verdade, essa solicitação, ela é pertinente no sentido de que nós vivemos um momento de violência política muito intensa no país. O Marcelo foi a última vítima conhecida desse processo de instigação ao ódio, uma violência que decorre do descumprimento das convenções internacionais às quais o Brasil é signatário, o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que asseguram o direito à liberdade política e à liberdade de organização. Está muito evidenciado por tudo que nós coletamos até agora, a nível de provas, de que o assassinato do Marcelo foi um assassinato em face de um crime de ódio por motivação política. No Brasil, lamentavelmente, nós não temos ainda a tipificação do crime, do crime de ódio por motivação política, mas tem sido utilizado, no caso dos crimes de homicídio, a qualificadora de homicídio fútil, né? Homicídio por motivo fútil. Então, a questão da participação como observadores de organismos internacionais, ela vai exatamente no sentido de que diante de uma possível, não estamos dizendo provável, estamos dizendo possível, incapacidade de investigação a fundo dessas questões que dizem respeito às motivações e às instigações por terceiros da violência política e no caso do crime de ódio, possam exigir para maior transparência esse processo de acompanhamento. Na verdade, o Judiciário brasileiro está aparelhado para fazer as investigações necessárias, as instituições, Polícia Civil do Paraná e também Polícia Federal estariam aparelhados, mas nós sabemos que podem existir ingerências aí que podem prejudicar esse resultado. Agora, Daniel, quais seriam essas entidades internacionais e o que você sabe em relação também à repercussão internacional? Nós já trouxemos aqui nosso analista internacional, a repercussão desse caso no exterior realmente está muito grande. Eu queria que você falasse também desse peso, quais são essas instituições e se vocês já fizeram contato com essas instituições, de que maneira acontece esse contato? Nós não fizemos ainda nenhuma diligência nesse sentido, exatamente porque aguardamos o desdobramento dos passos seguintes no inquérito, né? O que pode acontecer é que essas instituições, que existem hoje duas grandes instituições que atuam nessa situação,
que seriam o Tribunal Penal Internacional, que fica situado em Roma, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Paralelo a isso, nós temos também entidades da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos humanos, que talvez tenham até mais agilidade para poder fazer esse acompanhamento necessário. Talvez um fórum internacional possa permitir com que, diante da dificuldade de operacionalização em tempo hábil dos organismos internacionais, nós tenhamos essa vigilância e esse providencial acompanhamento por parte das entidades da sociedade civil de atuação internacional. Daniel, a gente sabe que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já disse, né, que aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Paraná para decidir se pede à Justiça que as investigações do assassinato do Marcelo sejam repassadas a órgãos e autoridades federais, a chamada federalização. Como é que você vê esse posicionamento do Procurador da República? Como é que você vê também esse pedido, né, de federalização do caso, por parte principalmente do Partido dos Trabalhadores e todos os partidos que integram, inclusive a coligação do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República? Eu penso o seguinte, primeiro que não podemos limitar aos partidos políticos a preocupação em relação à questão da isenção no processo de investigação, porque isso diz respeito a toda a sociedade. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos inseridos num contexto político que exige o respeito por todos que atuam nas instâncias parlamentares, judiciais, de polícia, o respeito e a defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, essa iniciativa dos partidos, neste momento, ela é importante, mas ela não pode ser feita apenas pelos partidos. Me parece que a sociedade civil teria que ter mais envolvimento exatamente pelos fatos da garantia necessária da isenção do processo de investigação. Em relação à manifestação do procurador, ele, na verdade, está tomando uma medida de cautela a priori, mas nós sabemos também que eventual deslocamento de competência da esfera da Polícia Civil do Paraná para a investigação e processamento junto à Justiça Federal implicaria em uma medida autorizadora para isso, que seria através de um Instituto de Deslocamento de Competência a tramitar no Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser um pouco lento, né? Pode demorar uma medida dessa natureza. Então, nós temos casos vários aí, por exemplo, o caso da Marielle, é um caso que o deslocamento de competência não foi acolhido. Então, nós não podemos aguardar medidas que podem ser demoradas, podem ser lentas, em função de todo o mecanismo judiciário que tem que ser movido nessas questões. Eu creio que, reafirmo, que seria importante que, paralelo a qualquer medida dessa natureza, a sociedade civil se envolvesse nesse processo, no sentido de garantir por a sua ampla capacidade de mobilização, falo aí das entidades da sociedade civil que atuam na área dos direitos humanos, realmente garantir que esse processo seja isento. Agora, a respeito, Daniel, dessa ligação, né, do Bolsonaro aos irmãos do Marcelo, isso irritou bastante, né, a Pamela, a viúva, e além de outros familiares. Queria que você falasse a respeito desse também uso político, né, em relação a esse caso. Veja, desde o início desse caso, ou seja, desde o domingo, né, porque o assassinato do Marcelo foi no domingo, nós já tivemos problemas em relação a possibilidades de ingerência política. Desde da questão relativa ao alegado afastamento da delegada, que na verdade não ocorreu, né? Ela está atuando no processo junto com a
a delegada divisional, né, fazendo diligências, fazendo interrogatórios, dirigindo materialmente o inquérito. Já no mesmo dia, a Polícia Civil alegou que o inquérito seria presidido pela delegada divisional de homicídios aqui do Paraná, a doutora Camila, mas não é o que está ocorrendo. Ponto. Além disso, desde o início, né, já nas primeiras declarações, tanto do presidente Bolsonaro como do vice-presidente Mourão, houve a tentativa, primeiro, de desqualificar a vítima, de criminalizar a vítima, no sentido de que foi estarrecedor. Eu ouvi uma entrevista do vice-presidente Mourão afirmando que foi uma briga de bêbado de fim de semana. Quer dizer, absolutamente diminuindo as repercussões do episódio motivado pela incapacidade de administrar por parte do criminoso as diferenças políticas, ou seja, por motivação política, e as principais autoridades do país acabam por desprezar a sua própria responsabilidade nisso, porque nós temos visto aí diuturnamente manifestações do mandatário da nação instigando o ódio, instigando a violência, né? Eu penso que a ligação do presidente Bolsonaro para a família foi exatamente resultado de tentar minimizar os efeitos absolutamente desastrosos das suas manifestações anteriores, do vice-presidente, no sentido de tentar aí promover uma certa tentativa de atrair um segmento da família para suas teses de isenção, etc. Eu digo para vocês o seguinte: primeiro, até agora o presidente Bolsonaro não fez qualquer meia-culpa em relação às declarações que haviam sido prestadas por ele e pelo vice-presidente, que na verdade são os mandatários do executivo, eles dirigem o país, né, que desde o início tentaram desqualificar essa questão. Segundo, os familiares mais diretos do Marcelo, falo aí em relação à atual companheira, à esposa anterior, os filhos, absolutamente não concordam com esse tipo de comportamento que foi adotado pelos tios. E um dos tios, que são dois, eles ambos teriam simpatia ou seriam, né, adeptos aí do bolsonarismo. Um deles ficou absolutamente consternado e indignado com o vazamento daquelas imagens, né, se sentiu traído. A esposa dele, eu conversei ontem à noite com o Leonardo, que é filho do Marcelo, e ele me disse que a esposa dele teria, inclusive, desmaiado 3 vezes, né, por causa dessa questão. Então, os fatos respondem por si. Eu penso que, na verdade, quem está fazendo uma utilização política desse processo todo é o governo federal, na tentativa de se eximir da responsabilidade instigatória por parte de seus governantes em face do discurso de ódio. Isso tudo é que cria um caldo de cultura na sociedade brasileira, de que tudo é permitido, de que tudo pode ser feito e que vale a lei do mais forte ou do mais armado. Então, eu tenho refletido sobre isso e acho que, por exemplo, o assassinato do Bruno e do Tim lá no Amazonas tem uma linha de continuidade com a questão do Marcelo, porque tudo isso se dá em consequência de uma sensação de impunidade, nessa sensação de instigação de ódio que avassala a sociedade civil brasileira. Exato. Então, o presidente da República, ao ter falado lá atrás, né, que vamos metralhar a petralhada, ele deveria ser responsabilizado, na sua opinião? Ele agora está dizendo que
que isso foi uma manifestação em sentido figurado. Me parece que metralhar a petezada, e ele, inclusive, pegou um suporte de câmera e fez um gesto de metralhadora, não me parece que seja sentido figurado. E um presidente da República não pode agir em sentido figurado. Ele deveria ser um exemplo para a nação, exemplo de boas ações, de um comportamento ético, de um comportamento de respeito à Constituição. A Constituição não fala em metralhar petista nem de metralhar bolsonarista. A Constituição nossa assegura o respeito aos direitos humanos. E os direitos humanos são uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Quando um presidente da República vai dizer que vai metralhar terceiro, seja petista, seja dirigente sindical, seja militante ambientalista, seja qualquer um, ele, na verdade, está colocando por terra a própria organização do Estado, porque o Estado não transforma cada indivíduo num julgador e executor da sua própria sentença mental, né? E isso tem que ser entendido também, em falar em metralhar, com esse aumento avassalador da aquisição e porte de armas no Brasil, né? Que todos esses elementos levam à instigação do ódio, né? Tá certo. Daniel, a gente agradece aqui muito a sua participação, a gente espera contar com você em outras oportunidades, porque vamos acompanhar aí de perto esse caso, obviamente, e a gente conta com você aqui no nosso jornal. Forte abraço para você, Daniel. Obrigado, Marilu, obrigado, ouvintes da Rádio Atual. Obrigada, falamos aqui. Obrigada, querido. Falamos aqui com o Daniel Godoy, advogado da família de Marcelo Arruda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.